Em um dos meus vídeos sobre bênção apostólica, alguém me perguntou o que eu acho sobre os apóstolos da era atual, os ministérios atuais. Então, eu quero aqui deixar a minha opinião, o meu pensamento. Mas antes, quero ler um texto aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Veja que Jesus ele está apresentando aqui 5 classes de obreiro, ou 5 posições, 5 títulos de obreiro. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. E de fato, essas 5 características são representadas pela mão. O polegar é o apóstolo, o indicador é o profeta, o dedo médio é o evangelista, o anelar é o pastor e o mínimo é o doutor. Veja, o apóstolo, sendo o polegar, ele consegue alcançar todos os outros dedos. O apóstolo, nesse sentido, ele estaria acima do profeta, do evangelista, do pastor e do doutor. Já o indicador representa o profeta, que é aquele que aponta a falha, o erro, o pecado. O médio vai ser o evangelista, é aquele que está no meio, aquele que está no poder de ir atrás das almas. O anelar é exatamente o que representa o pastor. E se você não sabe, na cultura do casamento se usa a aliança no dedo anelar da mão esquerda. E este dedo ele tem uma veia que vai direto para o coração, que é o símbolo do amor. Então o pastor ele vai ser representado pelo amor, cuidado pelas ovelhas. E o doutor é representado pelo dedo menor, que nós chamamos de dedo mindinho, ou dedo mínimo, que mesmo sendo aquele que tem grande conhecimento, deve ser humilde e se portar como o menor entre os irmãos. Então ele vai ser representado por este dedo. No entanto, se você analisar aqui uma coisa interessante, é que aqui não fala sobre a função diaconal. Aqui não está dizendo que ele deu alguns para diácono. Não, deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Você me pergunta, e o bispo e o presbítero? Ora, bispo e presbítero é palavra equivalente a pastor. Então aqui já está incluído. Já o diácono foi uma necessidade da igreja e a própria igreja decidiu assim levantar a função diaconal. Eu falo em outro vídeo que é por esta razão que eu não sou contra a diaconisa ou até mesmo o ministério feminino, porque vai agir dentro de um contexto da necessidade e daquilo que a igreja, dentro de um colegiado, dentro de um consenso, vai determinar. Isso é totalmente coerente se o objetivo é a melhora, o ampliamento, o desenvolvimento, o bom andamento da obra de Deus. Se a finalidade é essa, eu dou o meu aval, eu dou o meu apoio. Mas a pergunta que me foi feita é sobre o que eu acho sobre apóstolos nos dias atuais. Pois bem, estudando a história das religiões, conta-se, é dito na história das religiões, que quando passou o período apostólico, não se levantou outros apóstolos. Nós tivemos 14 apóstolos de forma, digamos assim, oficial. Os primeiros 12 levantados por Jesus, né, que você conhece, o Tiago, Bartolomeu, Pedro, João, Mateus, Simão, enfim, os 12. Desses 12, teve o Judas, que traiu Jesus e se enforcou. Você conhece a história. Para o lugar de Judas,
foi escolhido através de sorte o Matias. Foi escolhido para substituir Judas. Então, se com Judas eram 12, com a chegada de Matias para substituí-lo, chega-se a 13. Só que lá na frente, Deus, ou Jesus, vai levantar outro apóstolo que é, na verdade, o apóstolo Paulo. Então, totalizando 12. Isso é interessante porque as tribos de Israel seriam 14, não seriam 12, mas seriam 14. A questão é que José, o filho preferido de Jacó, não é selecionado para ter a tribo de José. Não existe a tribo de José. Então, no lugar da tribo de José, foi levantada a tribo de Manassés, que foi seu filho primogênito, e também do Efraim. Foram 2 filhos de José que assumiram posições tribais como chefe de tribos. Um para assumir o lugar de José e o outro para assumir o lugar da tribo de Levi. Nós falamos que Levi é uma tribo, mas eles não tiveram terras, não tiveram rebanho, eles viveram exatamente para a obra de Deus. Então, Manassés e Efraim, eles são colocados para substituir José e Levi. Então, no caso, teríamos também 12 tribos, ou melhor, 14 tribos, assim como teríamos 14 apóstolos havendo essas substituições. Mas aí, voltando à questão da história da religião, ela diz que após a morte de todos os apóstolos, sendo que João foi o último deles a morrer e morreu de morte natural, não morreu de morte catastrófica como os demais apóstolos, morreu de morte natural. Acabando esse período, não se levantou mais apóstolos. O que a igreja autorizou foi que se levantasse evangelistas. Eram homens autorizados a irem às cidades, chegarem nas igrejas e passar no máximo 3 dias. A carta que eles recebiam, que lhes eram concedida, dava-lhes o direito de passar apenas 3 dias nas cidades. Não passava o tempo que o apóstolo Paulo, por exemplo, passava, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ali pregando, sendo mantido e sustentado pela igreja, não. Eram no máximo 3 dias e eles não tinham títulos apostólicos, eram evangelistas. Então, quando eu vejo os apóstolos que hoje se denominam, se autoproclamam, eu fico com o pé atrás, porque na verdade eu vejo isso como uma colocação vaidosa, um ato de vaidade. Eu já ouvi falar de lugares onde tem um diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, o bispo, o apóstolo, o patriarca, e está acontecendo até de se ordenar arcanjo. Isso é um absurdo, não tem lógica, não tem sentido, não tem coerência. Então, no meu ver, esse título não se adapta, não, porque, veja só, um dia alguém falou o seguinte em determinado lugar: me diga nesta igreja se tem algum diácono com as características dos diáconos de Atos dos Apóstolos, de Estevão, de Felipe, de Nicanor. Na verdade, se nós olharmos com atenção, uma boa parcela dos pastores de hoje não tem as características, as qualidades dos diáconos da igreja primitiva. Homens de fé, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Às vezes não tem, nem pastores. Então, se hoje os nossos pastores e uma parcela considerável não teriam as qualidades, as virtudes dos diáconos, como a gente vai achar hoje homens com as virtudes e as qualidades apostólicas? Até porque, quando a gente vai ler sobre
a patrística, que é a história dos pais da igreja, tipo Agostinho, Inácio, Tertuliano e outros nomes que não lembro aqui agora, mas são vários. Esses homens, eles eram simplesmente considerados bispo, como Policarpo e outros, com o gabarito que eles tinham, com o conhecimento, com o que eles enfrentaram, fogueira, arena, espada, mas não se sentiam dignos de se colocar em títulos apostólicos. Então eu não vejo hoje homens que tenham um gabarito, uma estrutura, uma capacidade para serem colocados em posições apostólicas. Não desdenho, não desrespeito, considero, respeito cada um que faz a sua colocação, cada ministério que tem o seu sistema, que tem a sua sistemática, que tem a sua liturgia, mas ao meu ver, não existe hoje homens que tenham esse gabarito. Esta é a minha opinião, espero ter respondido ao seu comentário abençoado e você que vai ouvir esse vídeo, espero que isso sirva de escola de ensino e de orientação, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.